galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Roda a vinheta. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o romantismo no Brasil, que foi um movimento literário muito importante para a história da arte e da literatura. Esse movimento se desdobrou em 3 gerações, que possuem características bastante distintas. Nessa aula, a gente vai esclarecer tudo para vocês. Ao longo da aula, vamos entender as peculiaridades de cada fase, alguns autores muito importantes e também citar trechos das obras. Então, vamos começar. Bom, começando pela primeira fase, claro, do início. Iniciando a primeira geração romântica, que foi de 1836 a 1852. Um pouco de tempo, né? Essa fase ficou bastante marcada por conta do nacionalismo exaltado, com uma forte idealização da pátria e dos heróis nacionais. Nessa época, o cenário natural do Brasil era bastante idealizado, como um símbolo de identidade nacional. Junto ao nacionalismo, a gente também tem o indianismo. O indianismo é uma cultura onde o indígena era visto como o herói da pátria, visto como símbolo de pureza e coragem. Bom, essa visão foi bastante influenciada por conta da visão europeia, particularmente pela visão desse ator aqui que eu não sei falar o nome. Vou colocar aqui na tela. Entre os principais autores dessa fase, temos Gonçalves Magalhães, considerado o pai do romantismo no Brasil, e também Gonçalves Dias, conhecido pela Canção do Exílio. As obras mais importantes incluem Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, e a primeira obra do romantismo no Brasil foi Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, que foi um poema épico que marca e narra a história de um índio tupi. Agora vamos analisar um trecho de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Bom, como vimos nesse trecho, ele mostra bastante como era a visão da época, né, do nacionalismo, que ele idealiza bastante como era a terra no Brasil. Ou seja, ele tinha um apego pela cidade natal, pela terra natal, que é uma das principais marcas do nacionalismo. Tenho uma pergunta para vocês. Como vocês acham que o indígena é retratado nessa primeira geração? Bom, enquanto isso, a gente vai para a segunda geração. Agora a gente vai seguir para a segunda geração romântica, que ocorreu entre 1853 a 1859. Bom, essa fase é um pouco diferente da outra, na verdade bastante diferente. Ela é marcada pelo pessimismo na hora de escrever os poemas. Os temas centrais são a idealização da mulher, a morte, o amor platônico e o escapismo. Bom, essa geração foi fortemente influenciada pelo autor inglês Lord Byron e trouxe a ideia do mal do século, que influenciou muitos autores a escreverem lindos textos. Lindos textos, né, gente? Mas muito triste e pesado. 3 importantes autores sobre o romantismo ultrarromantista. Temos Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, que ficou muito conhecido por escrever textos idealizando e romantizando a fase da infância. E Fagundes Varela, que ficou conhecido por misturar temas religiosos junto com algumas questões pessoais em suas obras. Bom, entre as obras mais representativas, a gente tem A Noite na Taverna, de Álvares Azevedo, que explora o lado sombrio da alma humana, e também Meus 8 Anos, que foi de Casimiro de Abreu, que foi o poeta que eu disse que romantizava bastante a infância. Ele buscava em suas obras tentar, de certa forma, tocar o leitor para que ele sentisse saudade de sua infância também. Vamos analisar um trecho de Álvares Azevedo.
Bom, o próprio trecho é basicamente o nome da obra, né? Se eu morresse amanhã. Bom, com esse verso a gente pode ter uma ideia do pessimismo e da tristeza que é caracterizado a segunda geração. Bom, e quero que vocês pesquisem. Quais são as principais ideias do mal do século? Pense sobre isso e comenta. Agora vamos para a terceira geração. Por fim, a gente chega à terceira geração, que é a última, que vai de 1870 a 1880. Essa fase se distingue um pouco das duas últimas por conta do seu posicionamento político. Possui um engajamento político e social bastante elevado, diferente das duas anteriores. Os poetas dessa geração foram influenciados pelo positivismo e o socialismo, e passaram a abordar temas como liberdade e a defesa dos oprimidos e igualdade. Bom, um dos principais autores dessa geração foi Castro Alves. Ficou muito conhecido com sua fama pelo O Poeta dos Escravos, e Sousa Andrade, um poeta que ficou marcado bastante por usar o experimentalismo. As obras mais importantes são O Navio Negreiro, de Castro Alves, que é um poema que narra como era a escravidão e o tráfico de escravos dentro dos navios. E A Canção do Escravo, que também é de Castro Alves, que denuncia como era a crueldade da escravidão. Agora a gente vai analisar um trecho do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Auriverde, pendam de minha que a brisa do Brasil beije e balance. Esses versos refletem a luta pela liberdade e os ideais de igualdade marcados por essa geração, alinhados aos movimentos abolicionistas e republicanos. Agora uma pergunta para vocês, que eu gostaria que vocês pesquisassem e estudassem um pouco sobre como Castro Alves utilizava seus poemas para lutar contra a escravidão. Pense um pouco sobre isso enquanto finalizamos a nossa aula. Hoje a gente explorou as 3 gerações, com características de obras, os importantes autores de cada fase. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e muito obrigada por assistir até aqui. Beijos! Tchau!